plante uma bela flor no asfalto, porque às vezes você só tá no ponto errado. E nós pulamos de uma venda de 3 para um pico de R$78 mil no novo ponto. E aí fiquei nessa... Eu já sabia tudo que eu não queria e eu já tinha errado quase tudo que um operador de varejo pode errar. Então, assim, passei todas as dificuldades, 300 milhões de empréstimo, né? Capital de giro, nunca fechei um fevereiro no azul. Cara, e o que o ser humano mais gosta de ouvir é o do próprio nome, Regina. Então, na Milk Moo você tem seu nome pronunciado na chegada, escrita no copo e na saída com a saudação. Bom Milk Moo pra você, Luiz. Então, a Milk Moo é esse encantamento com R$20. Né? Então, qualquer pessoa fala que a gente não tem barreira socioeconômica, a gente não tem barreira climática. Prova disso, a gente fala com a classe A, B, C, D, E, de Curitiba a Macapá. Né? Então... Onde o empreendedorismo encontra a inovação e acende a chama de novas oportunidades. Acendeu a chama. A internet adora contar história de empreendedor, né? Que abriu uma portinha do dia para a noite, virou milionário. Mas hoje a gente vai contar uma história diferente. Sabe aquela frase, rapadura é doce, mas não é mole não? Pois é, hoje a gente vai falar de uma coisa bem gostosa, doce, né? O episódio de hoje está bem saboroso, né? Mas foi difícil para chegar até aqui. A pessoa precisa ter um sonho, né? Muito forte, não desistir desse sonho, trabalhar muito. Então, hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial para contar essa história de sucesso. Bom, eu sou o Luiz Henrique, né, o empreendedor que nós trouxemos hoje aqui. Já empreende há muito tempo. Né, ele começou vendendo brigadeiro, né, já foi dono de sapataria, né, 16 anos à frente de uma rede de sapataria. E hoje ele toca, né, a maior rede do Brasil de milkshake. Né. O Lohan, ele é CEO e fundador, né, da Milk Moo. E é um prazer receber você aqui, Lohan. A Milk Moo hoje já tem mais de 800 lojas, né, no Brasil e fora do Brasil. Então, assim, de fato, é uma operação... Tem o quê? Um pouco mais de 4 anos? 5 anos? Luiz, primeiro feliz, gente, de estar aqui. Regina, quanto tempo? Você sabe que você tem o nome da minha mãe, né? Então, já gosto de toda vez que eu te vir, eu vou falar a mesma coisa. Porque minha mãe hoje mora no céu, então reviver ela mesmo que... seja através de uma pessoa que eu tô acabando de conhecer, é sempre especial. Então, Regina, aqui em latim, quer dizer... Rainha. Então... Minha mãe que escolheu esse nome por conta então, disso. sua mãe tem muito bom gosto. Mas, Luiz, feliz de estar aqui, porque esse flerte desse papo já tem há anos, né? Exatamente. Deve ter mais de 2 anos que a gente ensaia e finalmente conseguimos trazer pra Vera. Exato. Luiz, a Milk Moo é uma grande paixão, a minha grande paixão, o profissional da minha vida, né? A Milk Moo fez 6 anos... e 2 meses agora, então somos 860 lojas hoje pelo mundo. Então temos no Brasil hoje abertas 670, mais 180 lojas para abrir em implantação simultânea. E a gente está com 4 operações rodando nos Estados Unidos, 2 em Miami, 2 em Orlando. A gente está para abrir Assunção no Paraguai. Nos tornamos franqueadores nos Estados Unidos, que já é uma pequena conquista, né? Se tornar franqueador por lá. Estamos numa negociação muito em vias de fechar para o primeiro nativo americano, que foi muito sonhado e muito vibrado por mim. Esse cara que tem nome é o Jacob, e é para um estado não óbvio para nós brasileiros, que é Utah. Então a gente deve avançar para o primeiro franqueado nativo, que eu acho que tem muito a contribuir para a gente, porque o caminho internacional é muito duro, né? Sobretudo nos Estados Unidos, que eu falo sempre que é o nível hard da internacionalização, né? Então, a internacionalização, você botar tudo no mesmo cesto, é uma coisa muito complicada, porque dar certo na Colômbia não quer dizer que você vai dar certo no Paraguai ou na Argentina, e dar certo no Uruguai talvez não é o que vai te fazer dar certo no Paraguai ou na Argentina. Tem até, para eu te devolver a palavra, já falei muito aqui na apresentação, mas na Pizza Hut, eu ouvi essa história, não me lembro onde, mas... as pessoas da Pizza Hut não entendiam por que no México bomba tanto pizza no almoço e no Brasil não bomba tanto assim. Embora no ar-condicionado parece que os 2 países têm a cultura muito parecidas, né? O brasileiro e o mexicano são 2 povos muito alegres e coisa e tal. E a pizza é um prato mundial, mas no Brasil, brother, você pode colocar pizza R$10 que o cara quer comer arroz, feijão e carne, de preferência no Billy the Grill, né? Então é por aí, viu, Luiz? Prazer estar aqui, pessoal. Muito feliz. Bom, viu? Muito cara, a gente bom. fica muito feliz em receber você aqui, né? Como você falou, a gente já tá nesse papo aí há mais de 2 anos, né?
Começamos um papo pra gente fazer uma collab que, se Deus quiser, vai sair aí pra frente, Vai né? sair. Vamos trabalhar. Mas e aqui estamos hoje, né? Pra trocar essa ideia, porque é muito bom, né? E estar à frente de uma rede de mais de 800 lojas, né? 860 e daqui a pouco 1000 lojas, né? Se Deus quiser. Até setembro. Até Deus setembro. quer, A meta tá aí, né? De fato, não é fácil, né? Tem seus desafios e tudo mais, né? Conta pra gente, ô Lohan, um pouco, né? De como é que foi esse início da Milk Moo como loja, quais foram os desafios de início, que eu acho que é importante aqui também para nossa audiência entender, né? Como é que foi escalar a Milk Moo? Vamos lá, galera do Pegando Fogo. Isso aí. Bom, não tem como eu contar da Milk Moo, Luiz. Eu vou dar 2 décadas atrás de passos aqui, então vou fazer um moonwalk para começar como a Milk Moo nasceu dentro de mim, que eu falo que quando eu vendia brigadeiro na escola, eu tinha 10, 11, 12, 13 anos, então foi no primeiro grau ainda, né? Na quinta, na sexta, na sétima, na 8ª série eu vendia brigadeiro, porque meu sonho era ter as chuteiras do Ronaldinho Gaúcho, então eu queria comprar as Total 90, quem é mais antigo sabe, Tem que rir, gente. e eu era só xará minha mãe, eu sou filho de uma mãe que me criou praticamente sozinha, né? Éramos eu mais 2 irmãos, minha mãe era uma bancária, então a grana lá em casa era muito justa, e eu queria chuteira, meu sonho era ser jogador de bola, né? Tentei aí até meus 17, 18 anos, depois comecei a vender sapato, vou chegar lá. Mas aí eu comecei a vender os brigadeiros com esse objetivo, comprar a Total 90, as chuteiras do Ronaldinho Gaúcho, e aí vendia meus brigadeiros com a ajuda da minha mãe, com a ajuda da minha irmã, da Lígia, e vendia todo dia os brigadeiros. Era 50 centavos, cara, a venda. Mas ali eu já aprendi com 10, 11, 12, 13 anos de idade o que era um CMV ideal, o que era uma DRE. Então era um garotinho empreendedorzinho ali. Né? Na prática, cara. Então eu produzia, comprava meus insumos, aí vendia. E naquela época, Luiz, eu ganhava o equivalente a um salário mínimo, cara. Então, hoje seria R$1.600, R$1.500, R$1.600. Naquela época eu ganhava uns 200 e poucos reais, que era o equivalente a um salário mínimo. Então ali eu comecei a entender o que era um CMV, o que era um DRE. E aí anos depois, né? Comprou? Comprei A chuteira. de uma escassez muito grande ali de garotinho. Eu era um garotinho bem sucedidinho. Então, você comprou a chuteira? Comprei, realizei Então, sonho. Comprei. Que a meta foi atingida. 2 cores. Comprei a vermelha com branca e a azul com prata. Aquela com cadarço dobrou lateral. a meta. Dobrei a meta. Então, matei os meus desejos de tampinha ali. Muito bom. Enfim, e aí com 17 anos, eu naquela inquietação ali de querer ganhar o meu dinheiro e sem ter aquela certeza, aquela convicção da profissão que seguir pro resto da vida, que é uma insanidade, né? Você bateu o martelo aos 16 anos de idade, porra, você, engenheiro, eu nunca quis ser nada. Nunca quis ter uma profissão regular, Regina. Eu queria jogar bola e eu tinha vendido brigadeiro. Então, assim, era aquela descoberta de mundo e eu arrumei um emprego de vendedor de sapato na Mr. Cat, que é uma marca do Rio de Janeiro, de 1983, a quem eu tenho muita gratidão, e ali eu comecei a vender formalmente. Foi meu primeiro emprego, né? Eu era vendedor da Mr. Cat com 17. E aí com 18 eu falei, mãe, vamos abrir um negócio. E a gente abriu a Senhor Lohan Sapataria, marca que eu tive por 16 anos. Então de 2008 a 2024, há 2 anos atrás, eu tive a Senhor Lohan. Então passei a maior dificuldade. Até 24? Manteve, assim, de 2022 para 2024, Regina, eu mantive por amor. Porque eu falo que quando uma empresa quebra ou ela fecha, ela não fecha do dia pra noite, ela vem fechando, né? E nos últimos 2 anos, minha mãe, minha sócia, eu a perdi em 2023 e em 2024 eu falei, cara, e eu deixei ciente pra minha mãe tá aqui pegando fogo. Isso que eu ia falar, eu vi meu que você chute tem aqui, meu coturno. Uma tatuagem do sapato. Remetendo a minha história, que é minha vida. Eu fiquei 16 anos, Luiz e Regina, ajoelhando aos pés dos meus queridos clientes. Foram 100, 200 mil ajoelhadas, 300 mil ajoelhadas de domingo a domingo e com muita alegria. E nesse meio tempo, em 2010, lá 16 anos atrás, né, a Senhor Lohan nascendo ainda, eu não ganhava grana. E eu falei, e tornou-se lei o Código de Defesa do Consumidor. E aí eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa, porque eu trabalhava, eu vivia num looping. Eu tenho muito orgulho de dizer que passei em 2 universidades públicas, mas minha vida acadêmica, Regina, tem 1 mês e 1 semana. Então eu fiz 1 mês de administração na UEG e 1 semana de letras na UFG. E eu comecei a vender, né? Fui ser vendedor com 17 anos. Com 18 eu abri a Senhor Lohan, junto com a minha mãe, e passei a maior dificuldade da minha vida, porque a gente vendia 3 mil por mês e o aluguel era 5.
Então foram 9 meses assim, de depressão, areia movediça. E muitas das galera da turma que está nos assistindo sabe que é isso, porque 90% dos empreendedores brasileiros vendem um almoço para comprar janta. Isso é uma realidade de quase todos os empreendedores brasileiros, né? Então... E poucos passam, né? Que é o ponto, acho que você vai chegar... Que é o seguinte, você falou, você ganhava 3 e tinha um aluguel de 5 mil, mas vocês foram resilientes ali, buscando fontes, dinheiro de não sei, né? De outras fontes, obviamente, da sua mãe, do teu outro trabalho. Mas para suportar um tempo para fazer o negócio Regina, mudar. resiliente porque não tinha plano B. Aquilo lá era o plano A e o único. É o plano único. Não era nem o A, era o único. Plano único, é esse. Então... Tem que dar certo. Tem que dar. A gente tem que fazer alguma coisa. Não tinha outra opção. Minha mãe não conseguiu aposentar pelo banco. Eu e ela tínhamos só aquela fonte de não renda, porque não dava dinheiro. E a gente ficou 2 anos, uma escassez, Regina, de não ter 10 reais, assim, pra tomar um açaí, cara. E Goiânia é um sol pra cada pessoa, igual aqui no Rio, né? E lá é muito seco, cara. Então lá a umidade, lá tem hora que é 15%. Então teve um dia que eu tava voltando da Senhor Lohan, essa escassez ali, cara, eu vi um açaí bonitão do outro lado da rua, eu falei, bicho, que vontade de tomar um açaí, eu não tinha esse dinheiro, cara. E esse negócio me marcou demais, viu? Essa história tem 17 anos, 16 anos, e eu sempre... Isso aqui me baqueou muito na época. Falei que puta que o pariu, o que eu vou fazer? Beleza, fui embora, vou tentar resumir, viu, Luiz? E aí, em 2010, eu vendi o Código de Defesa do Consumidor, porque tornou-se lei, e eu vi uma mulher vendendo, falei, cara, essa mulher tá ganhando dinheiro. Aí eu tava fudido na Senhor Lohan, fiz um orçamento, comprei de uma gráfica 1.000 unidades por R$ 1.600. Era R$ 1,60 que eu pagava no livrinho verde, que era o meu da época lá, e vendia por 8. Olha que CMV. Opa, que maravilhoso. Olha a margem. Eu não tinha nenhum colaborador, não pagava aluguel, era só dinheiro. E nem cartão eu passava naquela época, né? E teve um dia que eu saí de casa, voltei com... Vendi 65 códigos, isso de porta em porta, ó. Porta em porta. Boa tarde, tudo bem? Você já tem um Código de Defesa do Consumidor? Virou lei. Putz, aí eu tomava 10 não pra cada sim, cara. E esse dia eu ouvi uma frase muito massa, que é: você está a 100 nãos do seu sucesso. Então a gente tem que ir tomando não, vai tomando não, vai tomando não. Meu amigo, cada vez que você toma não, você tem que comemorar. Você tá mais próximo do sucesso. Você tá mais perto de conquistar. E ali, Regina, Vou eu tirei... contar meus nãos, então. Pode começar a contar aí. Porque assim, cada não, comemore. Cada não que você toma, comemore, porque você tá mais perto, cara. Você então, tá mais forte também. Você volta. Você diz, pô, por que eu tomei esse não? Deixa eu voltar aqui e mudar essa. As lágrimas vão acabando, né? Então o couro vai engrossando, não tem pele fina. Então nada machuca tanto mais. Então nada eu encaro como um problema mais, porque já tive tantos e tantos e tantos. E nenhum problema é tão grave quanto parece à primeira vista, a não ser alguns casos de vida ou morte. Aí são problemas graves, né? E aí em 2010, em 20 dias eu tirei a barriga da miséria, cara. Tomei açaí, 10 litros lá, ó, entrei dentro de um pote de açaí, viu, Regina? E aí, eu sei que eu ganhei na época lá, cara, eu vendi 600, 700 códigos lá. Teve um dia que eu vendi 60, eu nunca esqueço. Eu chegava em casa parecendo o tio Patinho. Eu seguro, e eu toquei, eu sei que naquele dia lá, eu peguei o equivalente, Regina, assim, eu saí de casa com R$0 e eu voltei pra casa, vamos botar como se fosse hoje, seria R$2.000. Opa. Então, assim, um cara que não tinha R$10, cara, você imagina, eu chegava em casa, eu jogava o dinheiro pra cima, que era nota de 2, 100 nota de 2, 200 nota de 10, então era uma alegria. Bom. E aí... Depois disso, Regina, eu vou chegar na Milk Moo, mas eu virei garçom do Outback em 2011 e fiquei até 2014, então eu levava uma jornada tripla. Tinha um vizinho que achava que eu era o maior baladeiro de Goiânia, porque eu chegava todo dia 2 da manhã. Então eu entrava na Senhor Lohan cedo ali, mas não tão cedo, eram umas 10, 11 horas da manhã, minha mãe abria a loja, eu ia pra loja, ficava lá até 6, nas 6 eu ia pro Outback, ficava até 1, 2 da manhã. Então fiquei assim 3 anos e era o cara mais feliz do mundo. Aí ali foi meu primeiro ponto de inflexão, Luiz, que eu comecei a realmente ganhar uma graninha, era 3 mil que eu ganhava na época. A Senhor Lohan eu mudei de ponto. Então eu sempre falo, não plante uma bela flor no asfalto, porque às vezes você só tá no ponto errado. E nós pulamos de uma venda de 3 para um pico de R$78 mil no novo ponto. E aí fiquei nessa zona de conforto, Luiz, até que em 2019, aí eu te respondo, melhor agora, em 2019, eu tinha um amigo, que é o Paulo Sérgio, que... com muita tristeza, cara, que é uma coisa muito doida, eu tive muitas perdas recentes. O Paulo mora junto com meu pai e com a minha mãe hoje no céu, e o Paulo era meu fã e gostava do meu atendimento. O Paulo era representante comercial, ele brigava, que às vezes em outro podcast falava, era um senhor de bengala, ele falou, porra, Lohan, um senhor de bengala, você tá de sacanagem. E o Paulo, eu ouvia ele chegando, mas era verdade, que o Paulo era um representante comercial que me visitava
periodicamente. Tipo, 3 vezes no ano ele ia lá e eu ouvia, às vezes, a bengalinha andando e ele entrando na loja. Eu falei, ô Paulo e tal, que bom te ver. E o Paulo queria abrir uma terceira Senhor Lohan. Tinha 2 lojas em 2019. E aí ele queria abrir uma terceira e eu não queria tanto, porque éramos eu e minha mãe como sócios. E só que eu também não gosto de fechar uma porta sem ver o que tá dentro, Luiz. E aí a gente foi num shopping lá em Goiânia. Eu falei, Paulo, gostei desse ponto pra abrir uma loja aqui, cara, R$500 mil. Eu não tenho esse dinheiro nem de longe. Tava no Shell, no osso. Quem é do varejo aí sabe, tá no osso, não tem nada, né? Não tem teto, não tem chão. E ali, cara, pra eu finalizar aqui essa história, ali nascia essa loja de milkshake sem nome, porque a gente passou em frente a uma loja de milkshake, eu tendo trabalhado no Outback, eu sempre tive o sonho de ter um negócio de comida. Porque no Outback era 1.000 clientes por dia, na Senhor Lohan tinha dia que eu não atendia ninguém, então vendia 0. Sério? Quem trabalha com moda aí, galera, sabe que quando você fala, lá em Goiânia a gente falava assim, pô, tô colado. Não sei se aqui no Rio fala aí, mas quando você tava colado é porque você não vendeu nada, saiu colado, R$0. E ali, eu passei em frente a uma loja de milkshake lá em Goiânia, eu falei, meu, olha esse negócio, Paulo. Ele, vamos abrir uma pra nós? Falei, calma. Foi assim, Insta call, vamos abrir uma pra nós? Falei, calma. Olhamos, negócio mais fácil do mundo, Luiz, porque não tem fritadeira, não tem coifa, não tem chapa, você não joga nenhum insumo fora, shelf life tranquilo, validade belezinha. Eu gostei daquele negócio. 2 semanas depois fomos no outro shopping, 3 pessoas na fila, eu tinha vendido um par, era 3:30 da tarde, tomamos produto gostoso, ele, vamos abrir uma pra nós? Aí eu falei, negócio fechado. Ali nasceu uma loja de milkshake sem nome, que anos depois veio a ser essa fiel escudeira que eu carrego pra onde quer que eu vá, viu, Luiz? Falei muito, desculpa, foi mal. Não, eu não, você falou, eu acho que é muito bacana, porque vou falar até um pouco. Eu assisti a tua palestra na ABF, né, o painel, na verdade, não é palestra, o painel. E ali que eu, né, há 2 anos atrás, realmente, ali que eu falei, cara, eu tenho que fazer contato com esse cara, porque a forma como você conta a história e a forma como você conta, como você fala da marca, e também tudo que a gente vê da marca, né, porque a gente que é do mercado, a gente sabe como é difícil construir uma marca, mas ao mesmo tempo também quanto é prazeroso e como que quando você coloca paixão no negócio acontece. E me marcou muito na sua fala lá que você falou assim, que quando nasceu, né, a única certeza que você tinha é que você queria fazer uma brand lover. Uma marca que as pessoas amassem a marca, né? Sim. E hoje eu acho que eu estou de fora, eu sou consumidora, meio pouco, né? Mas sou. E eu tenho certeza que as pessoas, elas têm essa relação de amor com a marca antes ao produto. Você me corrija se eu estiver errada, porque aqui é um local para realmente pra gente bater papo, tá? Então não sei se é isso, eu tô para a minha percepção. Que mesmo antes da pessoa provar o produto, que eu sei que é de excelente qualidade, mas ela tem aquele carinho ali pela marca. Tanto é que quando eu comecei a observar as lojas em si, né, depois de ouvir a sua história, eu vejo muita questão dos mimos, dos gifts. A pessoa, ela não compra só o milkshake, ela tem um caderno, ela tem meia, ela tem isso, ela tem um monte de coisa. Então eu queria que até que você falasse um pouquinho pra gente como é que veio isso mesmo da criação da Brand Lover, entendeu? Bom, Regina, na verdade é a Milk Moo, que é esse nome que eu brinco, que é genialmente óbvio, né? Milk Moo, milkshake da vaquinha, né? A gente já nasceu, eu falei, eu tinha 12 anos de sapato quando eu quis abrir aquilo, Regina. Então, eu já sabia tudo que eu não queria e eu já tinha errado quase tudo que um operador de varejo pode errar. Então, assim, passei todas as dificuldades, 300 milhões de empréstimo, né? Capital de giro, nunca fechou um fevereiro no azul. Cara, bom, não sei como é que é aqui também, mas em Goiânia é o seguinte, você fica 1 hora atendendo o cliente. Detalhe, primeiro, recorrência de compra. Quantos pares você comprou esse ano, Luiz? Talvez 1 ou 2. Consumista, você é consumista. Mas também abriu. Faltou o Luiz lá em Goiânia. Por mais Luiz, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas, em geral, as perguntas eu faço, os homens me respondem. Pô, esse eu não comprei nenhum. Esse eu não comprei um. Então, já estamos em outubro, cara. Nossa, aí olha pro pé. Aí o homem ainda tem o hábito. O sapato, o cara ainda troca o solado. O cara... Então, assim, lógico que o homem tem ficado mais vaidoso. Mas, assim... Pô, eu comecei há 20 anos atrás. Então, era um mundo muito diferente. Não tinha rede social, amiga. Era panfleto no sinal. Entendeu? E lá, pô, loja de calçado fora de shopping, porque não tinha grana pra montar em shopping. Então, assim, foi muitas e muitas adversidades, foram muitas
que eu falei, meu, o que eu quero é isso, o que eu não quero com veemência é isso. Quantas milhares de marmitex eu não comi na escada, quantas milhares de vezes eu abri e falava, vou comer. Aí entrou um cliente, eu almoçava olhando câmera, isso foi 3.000 dias fazendo isso aqui. Ia no banheiro olhando câmera, e às vezes entrava cliente. Isso foi uma das coisas. Falei, meu, se eu continuar fazendo exatamente o que eu tô fazendo, eu nunca vou estar onde eu acho que eu mereço estar, que eu achava que eu merecia, cara. Então, trabalhava tanto, atendia tanto, ajoelhava literalmente no pé de tantas pessoas ao longo de tantos anos. E a Milk Moo, Regina, ela nasceu com todas as dores que eu tinha tido anteriormente. Não tinha, porque eu queria um negócio que fosse... se conectasse com as pessoas, né? Eu queria que as pessoas gostassem, tivessem afeto. Tanto que quando eu ando com essa roupa aqui, eu durmo, acordo, vou pra festa, E aí as pessoas falam, pô, quantas vezes eu vejo um sorriso das pessoas olhando e falando, nossa, minha filha ama. Nossa, eu adoro. Nossa, tem um voucher aí, eu amo. Então, isso é uma coisa que, assim, tava tudo escrito nas estrelas, né? Que eu falo que meu pai que me ensinou essa frase, e realmente a marca carrega um carisma que a gente virou sinônimo de categoria. Na geração Z, Luiz, a gente é top of mind. Então, sobremesa, milkshake, é Milk Moo para geração Z, para geração Alpha, que tá vindo aí também. A gente virou o nome do produto. Vamos tomar um Milk Moo, né? Vamos tomar um Milk Moo. Quantos áudios não chega para mim lá? Mãe, hoje é dia de tomar Milk Moo. Então é o melhor momento do dia de alguém, da semana de alguém, do mês de alguém. A Milk Moo é isso. E essa dor por ter sido garçom também, eu odiava quando as pessoas me chamavam assoviando. Ô, garçom, faz um chopp aí, pô. Nossa, cara, você sabe aquela música do Skank? Eu falo isso toda vez que eu achei uma descoberta sensacional. Aquela música que fala, ô comandante, capitão, tio, brother. Você sabe o que é isso? São os codinomes dos garçons. Eu não sabia, não. Descobri recente. Aí agora eu conto pra todo mundo. E aí, eu ficava puto, cara. Porque o som que o ser humano mais gosta de ouvir é o do próprio nome, Regina. Então, na Milk Moo você tem seu nome pronunciado na chegada, escrita no copo e na saída com a saudação. Bom Milk Moo pra você, Luiz. Então, a Milk Moo é esse encantamento com R$20, né? Então, qualquer pessoa fala que a gente não tem barreira socioeconômica, a gente não tem barreira climática. Prova disso que a gente fala com a classe A, B, C, D, E, de Curitiba a Macapá, né? Então, a gente... Quebrando paradigmas, Curitiba, que é a capital mais fria do Brasil, a Milk Moo é muito forte por lá. Então a gente já montou, Regina, para não dar fuga ao tema, se fosse no Enem eu tirava 0. Mas a Milk Moo, a gente cuidou com tanto carinho, 360 graus, a gente trouxe nome para o cliente, a gente trouxe um teto malhadinho, um copo que ninguém tem, né? O produto tem nome, então não é Nutella com ninho igual todo mundo faz. O nosso é Pandora, é Mimosa, é Malhada, é Preciosa, é a Judite. Então isso vai dando uma conexão com o nosso consumidor. E a gente tem as vaquinhas, a canequinha, o copo, caderno, que é coisa de doido, né? Eu falo que quartas-feiras a gente tem a reunião de inovação lá, que eu falo que parece que é um bando de drogado lá, inventando moda. O que a gente vai fazer para encantar o nosso cliente hoje? Nosso objetivo é encantar o nosso cliente hoje. Muito e o que encanta hoje não é o que encantou ontem. Então, porra... Muito bom. Você falar isso, eu vou até agora... Temos uma novidade hoje aqui no nosso podcast. A gente tem um quadro novo, tá? Vamos estrear o quadro com você. Olha. Foi escolhido a dedo, inclusive. Chama Virada Locomotiva, o quadro. Depois você vai entender por quê. Então, vou contextualizar aqui. Você contou uma parte aí muito importante da tua trajetória, né? Pra chegar até aqui. E a gente tem esse quadro novo, do Pegando Fogo, que é exatamente sobre isso. Virada Locomotiva. Por que a locomotiva, tá? Quando ela começa a trilhar lá o caminho dela... ela não para, né? A locomotiva é pra frente. E mais, ela carrega pessoas, histórias e muita bagagem junto. Então, bom aí que você contou, né? Então, primeira pergunta, tá? É um quadro de perguntas. Qual foi a sua virada locomotiva? Aquele momento que fez o seu negócio sair do lugar e ganhar tração de verdade. Qual foi o momento, assim? A Milk Moo. A Milk Moo ou minha carreira? Aí, a sua virada locomotiva. Vamos lá. Bom, locomotiva, em Goiânia a gente fala muito trem, né? Isso, trem bom. O trem. Então eu vou me dar bem nesse game. Vai. Eu falo que minha primeira virada, meu primeiro ponto de inflexão, que o Flávio Augusto, né? Tem até um livro com esse nome, que é um grande ídolo que eu tenho. Primeiro ponto de inflexão da minha carreira foi a decisão de abrir a Milk Moo. Isso foi o grande ponto de inflexão da minha carreira. Detalhe, a gente abriu a primeira loja dia 2 de março de 2020. Então eu abri a primeira loja com todo o dinheiro que eu tinha juntado ao longo da carreira, com 17 dias antes do lockdown. Então, assim, é tragicômico mesmo, mas
foi muito duro na época lá, porque eu falei, cara do céu, não é possível, cara. Então, assim, são tantas provações que o empreendedor é posto à prova, né, todos os dias, que é uma coisa de doido. E na Milk Moo, eu te digo já, ela já nasceu para ser franchise. Meu sonho era ter 100 lojas. Eu falei, nós vamos ter 3, 30, 60 e 100. Então era 2020, 21, 22, 23. Eu lembro de você falando disso. Nós fechamos com 5, 39, 180 e 420. Então, tanto que isso aqui leva a gente para muito além de onde a gente planeja. Então, o outro ponto, eu vou até dizer já, que eu já quis ter 100 lojas. Então, nós vamos ter a Milk Moo, nós vamos ter 100 lojas em 3, 30, 4 anos. O outro ponto de inflexão, que foi essa chave da locomotiva, como é que chama? Você falou? Virada da locomotiva. A virada da locomotiva, gente. Foi quando o lockdown veio e a gente precisou virar delivery, porque eu não nasci delivery. A gente não nasceu pra vender por delivery. A gente era um milkshake, porra. Quem pede um milkshake na minha cabeça daquela época? Vai pedir um milkshake do delivery? Eu nunca tinha experienciado isso, porque pra mim o milkshake era compra de impulso, que você tava ali no shopping, vou tomar. Cara, nós tivemos, no primeiro dia nós viramos delivery. Hoje somos a maior marca do delivery brasileiro de sobremesa, ninguém vende mais que a Milk Moo no delivery brasileiro, mas nós não nascemos delivery. Então aquela foi a virada da locomotiva, que era transformar o nosso produto entregando qualidade, porque o milkshake não é um suco e não é um sorvete. Você não pode entregar ele líquido nem congelado. Você tem que entregar... Você não sabe se é distância, é de 1 quilômetro ou de 20 quilômetros. E aí, esse foi o ponto de... A virada da locomotiva teve que seguir foi em frente, virar delivery. Exatamente. Então, ali, nas dores... Eu falo que nas maiores dores são as maiores vitórias. Então, ali, por uma dor, Regina e Luiz, a gente virou delivery. Hoje nos tornamos a maior marca do delivery brasileiro em sobremesa. Então, essa foi a virada da locomotiva. Virar delivery. E o iFood, que na época dominava e hoje também se mantém assim, não tinha tempo para atender todo mundo que precisava abrir um negócio de sanduíche, né, de lanche, coisa e tal. Então, a gente foi no Mook, porque a gente vendia pelo WhatsApp. Vendia R$300 por dia quando a gente começou. Então, era no Mook mesmo. Meu milkshake era 12 e 15. Então, eu vendia 20, 25 por dia. No WhatsApp. No WhatsApp, sem mídia e não tava tinha, lendo do cara, shopping. Mas era amigo. O shopping tava lacrado, não tinha nada. Era fantasma, né? Um shopping espírita. Não tinha ninguém. Então, a gente ia por WhatsApp pros amigos. Cara, me ajuda aí. Quando saía um pedido na UFG, lá, que a turma da UFG pedia, gratidão a vocês. Hoje o Arthur, que era nosso principal cliente, trabalha comigo, é nosso gerente de comunicação. Mas saiu um pedido de 12 pessoas, que a turma fazia... turma de residência em equino lá na UFG, pedir era festa, porque saía 12 de uma vez. Então era um pedido de R$150, a gente ia levar, cara, numa caixa de papelão. Garantia, né? Muito bacana. Mas é isso, esse ponto de inflexão, né, é aquilo que faz, de fato, levar a marca para um outro nível, né? Sim. E, sem dúvida, né, uma marca apaixonante como é a Milk Moo, né, acho que todos aqui que estão assistindo conhecem e são apaixonados, passam pelos shoppings aqui pelo Brasil, vem a vaquinha e sabe o que é, né? Milk Moo. Então, pô, parabéns aí por isso. Essa construção aí é sensacional, né? Obrigado. Isso aí. Toda vitória, né? Toda virada merece ser celebrada. E agora, você Lohan, merece mais. Mas e como é que foi? Porque, assim, a nossa operação, né, é muito... Vou dizer que ela é mais complexa. Né, um restaurante, muito mais. O que você falou, né? Eu trabalhei no Outback, eu conheci processos internos e tudo mais, né? A Milk Moo eu pensei para ser um pouco mais leve, né? Mas, pensando já no franchise, né? Como é que foi fazer essa expansão? E quais foram os problemas que você teve, né, numa expansão tão rápida assim? Porque, como você falou, né? Eu tinha um planejamento de chegar em 100 lojas em 4 anos. Já é uma expansão muito agressiva, né? Agora, você chegar em 480, nossa, é uma explosão de fato, né? Quais foram os gargalos que você teve, assim? Todos. Na verdade, foram 4 anos sem dormir e mais 2 de noites mal dormidas. Assim, a gente teve... O começo, eu nunca tive medo de crescer, porque eu já nasci... A Milk Moo nasceu com a mentalidade vencedora, Luiz. Então, a gente nasceu com essa meta. Eu falo que o sonho de todo franqueador, quando funda uma empresa, é chegar em 100 lojas, né? Pô, quando eu tiver 100 lojas, eu vou estar bem. Pô, já tinha 12 anos fudido, né? Pô, eu não quero abrir um negócio para ganhar mais R$1.000, R$2.000. Eu queria abrir um negócio para mudar a minha vida, né? E hoje poder mudar a vida de tantos franqueados, de tantos colaboradores, de tantos atendentes, de tantos... Porra, de ser a alegria do dia de tanta gente, Brasil afora, é uma coisa muito doida, assim. Mas eu realmente queria um negócio, assim, Luiz, que fosse mudar
de trilho, né? Falando de trem, de locomotiva, e que fosse mudar de trilho. Então, a Milk Mo ela foi concebida para isso. Me recorda a sua pergunta, desculpa, acabei fugindo um pouquinho. Qual As foi dificuldades. as principais dificuldades, né, nessa Primeiro, expansão tão forte? Luiz, primeiro, eu nunca tinha trabalhado com isso, então eu sabia que minha coffee, pô, não tinha nem grana. Primeira coffee, fiz uma permuta com um cara que queria uma loja, então foi uma coffee assim, bem rústica, né? Então, manual, eu falei, gente, ó, primeira franquia, era um amigo meu, Tainan, que chegou, o Tainan está com 7 lojas, eu falei, Tainan, qualquer coisa você me liga, manda um WhatsApp, nós vamos. Eu falo que qualquer dor processual, Luiz, ela é suprida com o melhor atendimento do mundo. Então a gente sempre teve o melhor atendimento do mundo, lógico que com muitas aparas lá para serem feitas no começo, mas a gente sempre foi muito responsivo, muito urgente. Eu falo que na Milk Mo tudo é urgente para nós. Então, por isso que a gente é Great Place to Work, eu falo que se a gente não ganhar esse selo, pode me demitir, porque se o meu colaborador não tá felizão de trabalhar lá, tá errado. Entendeu? Se a gente não é selo de excelência, tá errado, porque o nosso segundo cliente é o franqueado. Então, essas dores, Luiz, a gente supriu sempre com o melhor atendimento do mundo. Agora, eu falo que quem é empreendedor na veia, Luiz, você vai entendendo, você cresce muitas vezes com dor. Qual que é a sua maior dor hoje? Cara, hoje eu preciso de um cara. Meu primeiro funcionário da franqueadora foi um financeiro, que é o meu tio. Falei, tio, Pedro, a quem eu chamo carinhosamente de Bolinho. Falei, Bolinho, você vai ser meu financeiro, porque é uma coisa que estava me tomando muito tempo e eu precisava focar em outras que pudessem nos dar mais grana. Focar em coisas que eu era melhor do que preencher uma planilha e pagar uma conta. Então eu trouxe uma pessoa da minha confiança. Depois eu trouxe um cara para ser nosso comercial, porque a gente abriu 5 lojas naquele ano. Então a procura pela Milk Mo, como ela já nasceu uma popstar, digamos assim, mesmo que anônima, ela era uma popstar, ninguém conhecia, mas todo mundo quebrava o pescoço para olhar, tipo assim, tentando entender o que era aquela fofura no meio do mall. Então a gente abriu o primeiro ano, na pandemia a gente fechou com 5 lojas. Falei, preciso de um comercial, que era uma função da qual eu tinha muito ciúme, porque quem queria uma Milk Mo tinha que falar comigo, né? E eu falei, só que as outras funções estavam me tomando. Tinha dia que eu chegava em casa, tinha 90 conversas no WhatsApp, às vezes, 30, 40 interessados. O cara que interessou ontem, querendo um follow-up, querendo uma resposta da coisa, eu não... Aí eu falei, preciso de um comercial. Então eu trouxe um financeiro, um comercial e uma pessoa do marketing. Foram meu tripé, porque eu acredito em cultura, Luiz. E cultura é isso aqui, ó. É olhar no olho, é dar um abraço, né? E falar, bora junto, bora fazer isso. Concordo. Então, quando você é um produto de uma agência de publicidade, ainda mais quando eu não tinha grana nenhuma, pagava R$1.500 para uma agência, vira assim, o 20º cliente, quando sobrar um tempo que o cara que paga 10 mil me der, eu vou pro de 1.500. Então, só para amarrar, Regina, então, as dores, Luiz, qual a dor você que tá aí, a sua maior dor hoje, que te toma tempo, que você não é insubstituível, né? Então, você pode trazer uma pessoa. Então, você vai criando um organograma e melhorando o processo. E hoje eu tenho um time que é, muito melhor que eu em tudo. Então, assim, a galera de operações o cara... Tem um time foda. Marketing, caramba, é um time melhor que o time do mundo. Então, você vai conseguindo qualificar, melhorar processo. Então, hoje é um organismo vivo de pessoas extremamente competentes. A Alice, que é a nossa CMO, acabou de ganhar top 10 melhores CMOs do Brasil, isso concorrendo em todos os segmentos, né? Grandes, gigantescas marcas mundiais, e a Alice estava ali no meio, né? O Cláudio é um cara que entrou para ser nosso diretor de operações, treinamento e desenvolvimento, que tem 27 anos de McDonald's. O Cláudio foi o cara da Universidade do Hambúrguer. Então, esse é o tipo de profissional, o nível dos profissionais que a gente tem hoje. Então, Luiz, com as dores, a gente vai entendendo onde eu queria chegar. 100 lojas, meu amigo. Foda-se, eu não vou dormir, vamos chegar lá, atende as pessoas. Eu recebia, no começo, até reclamação de atendimento. Falei, vou virar o jogo, a gente vai pecar pelo excesso. Atendimento, Luiz, cura tudo. Atendimento, você evita uma guerra, né? Cara, vamos trocar uma ideia? Pra que jogar esse míssil aqui? Vamos fazer assim? Então, assim, eu acho que isso, o olho no olho, com atendimentão... Agora, logicamente, os processos e os momentos de governança, Regina... Para eu finalizar, os momentos de governança exigem processos mais bem estruturados. Hoje a Milk Mo, a última coisa que a gente fez agora foi ser auditado, que é uma coisa que eu faço. Tudo que eu faço para governança tá 10 de 10 para ser uma empresa que pode abrir capital, eu faço. Então, não necessariamente que eu vá, nem tenho essa pretensão, mas para você tudo, enquadrar ali, né? Exatamente. O que o melhor do mundo em governança faz? Nós vamos fazer também. Então, por aí. Legal. Então, falar um pouquinho de... Até você falou que você gosta de cultura, né? Então, vou pegar o gancho aí da tua fala de cultura para trazer essa coisa do branding, né? Que a gente falou um pouquinho lá atrás e tal. Você falou, surgiu Você quis lá com o teu amigo, fazer amigo. Mas como que surge essa
trazer todo esse brand, pensar em todo esse brand. Poxa, vai ser Milk Moo, vai ter uma vaquinha. Eu acredito que o brand vende mais do que o produto. O que nasce primeiro? Nasce o foco no produto ali, de desenvolver, quantos sabores você ia desenvolver, ou essa cultura mais de formar branding e tal? Eu acho que uma coisa, Regina, não anda sozinha. Não tem como você falar, agora eu vou focar em produto. Não, agora é brand. Gente, é um filho. Ah, não, agora eu vou focar em trocar fralda. Não, o cara tem que comer, tem que arrotar, o cara tem que dormir, né? Então, assim, você tem que focar em tudo, né? Então, a Milk Moo nasceu com um produtaço, que a gente tinha convicção disso, que um produto que ninguém tinha nessa variedade, com essa qualidade, com essa fofura. Então, eu tenho que dividir todo esse mérito. A Milk Moo é muito além do Lohan. Então, nós nascemos em 4 sócios. Éramos eu e o Paulo, o Lucas, que era o filho do Paulo, e ainda é, né? O filho do Paulo, e a Ana Clara, que era uma colega garçom, que eu trouxe da época do Outback. Então, 7, 8 anos atrás, eu fiz esse relacionamento. Achava a Ana Clara muito organizada, é formada em gastronomia. Então, muitas receitas vieram da Ana Clara. Os nomes de vaquinha vieram da Ana Clara. Falei, Ana, mas tem esse tanto de nome de vaca? Pra mim só tinha mimosa e malhada. Não, meu avô tinha fazenda, tudo pode virar nome de vaca. Eu falei, mesmo? Então tá. Aí veio esmeralda, preciosa, joia rara. Então era uma construção muito autocrítica de um negócio que a gente queria replicar, um modelo de negócio simples, com um produto top, com muitas mãos convergindo para aquele objetivo fim, que até então era 100 lojas. Hoje a gente olha para mim, eu quero virar o ano com mais de 1.000, quero virar o ano com 1.200 lojas. Esse é o meu objetivo. Vai dar certo? Não sei, mas nós vamos focar em 1.200 lojas em dezembro. Então, eu acho que isso foi construído muito bem amarrado desde a fundação da companhia. Então, não foi um negócio, está dando certo, vou virar franchise. Não, eu nasci para ser franchise. Eu nasci franchise, mesmo tendo uma loja. Então, aí depois já vendemos 3 lojas no primeiro ano e a gente abriu a segunda com financiamento bancário na época lá. Abrimos no Buriti Shopping em Goiânia. E aí a gente abriu 3 franquias, 2 em Goiânia e uma em Anápolis. Então já atravessamos o primeiro município para além de Goiânia. Então, ali começou. Agora, branding com produto nunca podem estar com atenções divididas. Então, tanto que na nossa reunião de inovação e planejamento, quem capitania a reunião é a nossa CMO. Então, assim, para trazer um produto que também, vai ter um apelo de venda, tanto que ano passado a gente lançou o milkshake de Ruffles com Nutella. Foi a primeira vez na história da Ruffles Brasil que manipulou-se um produto da Ruffles. Então, sempre era o saquinho fechado. Aí tudo que a turma fala, a gente nunca fez. Eu falei, então eu quero. Nunca fizemos isso. Então, aí que eu fico... Aí, cara, e muitas vezes, Regina... Então, que eu tenho pra te apresentar é bem Regina, assim. Muitas vezes, a gente é um cara chato. Porque, eu vou até o cara me atender, me falar, pelo menos, não tenho interesse. E como é que é esse desenvolvimento? Como é que é esse desenvolvimento da collab em si, né? Porque você falou que, fechei uma collab com a Ruffles. Sim. Milkshake com Ruffles. De onde, né? Da onde? Como é que é esse desenvolvimento de produto e entender qual marca certa para fazer a collab, né? Luiz, esse sentimento de inovar, porque collab tornou-se moda, né? Mas assim, a gente tem a cultura da inovação dentro da companhia. É um dos meus 6 pilares de valor que está escrito nas paredes, que vocês estão convidados a irem conhecer a nossa sede. Mas inovação é uma coisa inerente ao nosso sangue, né? Então, a gente nasceu dentro de mim em 2020, eu li um livro que é chamado Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. E ele fala, trabalho 4 horas por semana não existe, né? A gente trabalha 4 horas por hora. Mas ele fala, mande uma mensagem ou um e-mail para uma pessoa que você acha que nunca vai te responder. Rapaz, e a gente, ser humano, tem uma mania de se boicotar sempre e procrastinar tudo. A gente fala, não... Poxa, mas ainda não é momento, eu tenho apenas uma loja, eu tenho apenas 3 lojas. Não, quando eu tiver 50, aí eu mando. Aí você não manda porque você acha que você tem que mandar quando você tiver 150. E eu comecei a mandar, cara, para algumas pessoas, algumas mensagens. Uma delas até foi o Flávio Augusto na época, por admiração ao empreendedor que ele é, né? Ao grande empresário que ele foi e que ele é. E aí... Ali surgiu, porque na minha visão, Luiz, a Milk Moo pode ser o que ela quiser. E eu sempre entendi isso. Se a gente virar pijama, vai vender muito. Se a gente virar meia, vai vender muito. Se a gente virar caderno, e eu era metido, viu, Regina? Eu só queria Catilibra, Calupo, com Boticário, que é a minha atual, que eu tô muito orgulhoso. Isso. E esse projeto nasceu dentro de mim, assim, a questão de se unir a grandes marcas, porque eu queria virar meia, e eu queria virar caderno e agenda. E só queria que fosse Catilibra, só queria que fosse Calupo. Eu não queria, eu ia atrás dos meus nãos. Então, com a Lupo mesmo, eu tomei
uns 5 nãos até eu achar a pessoa certa. Rogério da Lupo, obrigado pela oportunidade. E ele falou, Lohan, gostei. E aí, cara, nós mandamos, fizemos as nossas mesas com a Lupo, mandamos para todas as lojas do Brasil. Ali surgiu a primeira parceria muito grande que a gente fez com a Lupo tem 102 anos, né? Então, assim, a maior da América Latina no que ela faz. Ali nasceu, e aí depois a gente virou pijama com a Lupo, a gente conseguiu virar caderno com a Tilibra, que também foi de um sonho. A gente virou produto proteico. Piracanjuba. Proteico com a Piracanjuba. O Só teve Boticário, uma que eu né? ainda não virei, que a turma é difícil de dar moral, e a gente Manda fala. aí, Havaianas, era o chinelo. Havaianas, pelo amor de Deus. A gente não consegue, né, falar com eles. Mas eu De consegui chegar falar. lá Só que assim, juntos. dentro das grandes empresas tem múltiplas pessoas, né, Sim. Luiz? Então eu falo com o Luiz, pô, o Luiz é top, vai me dar. Às vezes eu falo com o irmão do Luiz, o cara às vezes dá moral, pô. Entendeu? Eu falo que essa coisa de você, isso que você falou pra mim é extremamente importante. Eu vou com eles aqui, não pode deixar, vai ver, daqui a um tempo, nem que eu vou ligar. E outra coisa, você não sabe quem faz, eu arrumo alguém que vai me apresentar. É isso. Eu vou lá no meu celular e fico, não, eu vou até chegar, não, fulano, você conhece fulano? Ah, não, então você vai me levar até fulano, e aí vai, não tem aquele ditado que uma pessoa conhece... Ó, a experiência. Eu fui a gente surpreendido quis com trazer. Milk Moo, cara do céu. Não, a gente falou o seguinte, a gente quer Chegou o trazer delivery. a experiência. Olha a gente só, ia falar gente. de marca, né, de branding, cultura. E a gente Eu vou queria querer trazer morar nesse Rio de Janeiro aqui, a que eu tô bem experiência. tratado, viu, Regina? Aí eu quero saber quais as vaquinhas que veio visitar a gente, né? Olha só, Quais as também. vaquinhas que vieram. Gente, Essa Milk Moo. o melhor do mundo. Que maravilha. A gente... Regina, olha. Regina. Tem Henrique, aqui, tá aqui. E essa é de qual loja? Do Via Par. Via Parque, ó. E aí eu Lohan. vou fazer um adendo aqui, porque a gente não quis botar na embalagem de isopor. Ele disse, o Lohan vai brigar comigo. E eu já tava aqui na ponta da língua. Carol matou a pau. Pra eu poder, porque a embalagem é muito difícil. Que eu já falo, ó, supply, dá uma dura no Via Parque, porque é de isopor, meu filho. Lohan, toma aqui o teu. Olha só, meu. Gente, Que então a maneiro. gente Agora quis, ficou melhor, né? Agora Essa, ficou. falei que Que hoje o episódio ia ser super doce. Olha só. Por isso. E realmente, eu queria que a gente trouxesse pro episódio, né? Não só contar aqui a tua história como empreendedor, mas tem muitos empreendedores que assistem a gente, que esse é o nosso objetivo, né? E de mostrar isso aqui, que é o detalhe, né? Então, poxa, quando você vai fazer e pensar em um produto para o cliente, uma experiência para o cliente, pô, tem um nome, aí como que vem a etiquetinha lacrada. Eu vi na sacola do presente, né? Vem escrito mimo, aí tem o QR Code para você seguir a marca. Então, assim, são detalhes que fazem realmente a diferença, que faz a marca, né, se tornar um diferencial. Eu acho que todo empreendedor, ele tem que buscar o detalhe, aquele detalhe que vai fazer o consumidor se conectar com a marca, né? Exatamente, pode ir Faz falando, toda pode ir falando diferença. aí. Eu tô vendo. Não, eu quero provar também. Agora vai ficar difícil Foi pra eu de calar falar, a boca, né, Carol? Por isso você tá entendi. Agora fala. Ó, o meu é de óleo e, porra, tá delicioso aqui, cara. O meu, eu não sei o que é. Regina, não tem como enjoar, viu? É? O seu deve ser o seu é o mimosa. Mimosa é morango com ninho, brigadeiro de leite ninho. O seu é o malhado. Então, mimosa e o malhada, que são você sabe top assim, só de 5. olhar? Lógico, o que é isso? Só faço isso da vida. Se eu não soubesse isso aqui, eu tô enrolado. O meu pintadinho, que é o de ovo maltine, né? Tá vendo? De flocos crocantes. E você vê como que é o detalhe. E olha só como você vê o que é o detalhe da escuta ativa. Você estava ali na sala e você falou assim, todo mundo tem uma memória afetiva com... É verdade. Flocos crocantes. Com flocos crocantes. Flocos crocantes. Verdade, flocos crocantes. E aí, Carol, muito escutativa, Prontamente. memória afetiva Carol, de você flocos arrasou. crocantes. Que eu amei, viu, essa escolha. Na verdade, espero que vocês tenham amado também. Nossa, Mas tá doido. qual que é o Muito seu, bom. Carol? Eu amo de paçoca. Ah, então deve ser holandesa, com brigadeiro, paçoca. A gente tem o Judite também de paçoca, que é banana, leite ninho e paçoca. É muito bom, galera. Peça Judite, é bom demais. E em outubro vai ter uma collab aí, tá? Em outubro? Ó, então tá. É. Regina, mas isso, as collabs, assim, essa que tá no momento, então, sempre nasce de uma dor e de um desejo de trazer uma inovação que encante o cliente. Então, quando a gente veio com o proteico, porque a gente sofre um pouquinho, né? Porque a indulgência é caloria e coisa e tal. E também felicidade da mesma proporção. Que você toma aqui, já tô uma alegria tremenda. Mas o Boticário, que também veio dessa insistência Isso. dos nãos. E falei com uma pessoa, não deu certo. Falei com outra, não deu certo. Falei com uma pessoa certa, que é a Maiara do Boticário, que me recebeu muito bem.
agradecer todo o time, né? Que a gente veio com a Cuide-se Bem, que é uma marca do Grupo Boticário, que tem uma vaquinha, então as pessoas sempre falam, pô, Lohan, mas essa vaquinha com a Milk Moo, pô, sempre eu olho pro Cuide-se Bem, lembro da Milk Moo, e a gente uniu as vaquinhas agora. Então eles lançaram Muito o Deleite bacana. Caramelizado e a gente veio com o Carameluda pra nossa linha de produtos. Então foi uma união, pô, tá de mãos dadas com o Boticário, é emocionante, é emocionante. Então a gente gosta de fazer o que nunca ninguém faz, sabe, Luiz? Então... essa cultura da inovação, e eu vou até contar uma história de 30 segundos. Tem Pode contar, o espaço é pra você. Vai tomar, né? Tá bom. Mas essa história... Aproveita agora, manda recado. Gente, olha que massa. Tem um cara que é o Magela. O Magela é o fundador da Daus, que é o nosso sorvete de baunilha. O Magela é um cara... Olha que história, galera. O Magela ficou tetraplégico aos 17 anos. E ele fundou a Daus depois disso. Que é a maior do Brasil no que ela faz, né? Que são sorvetes, o HT, o sorvete soft, é sorvete baunilha que a gente usa, que é a nossa base principal. E ele falou, Lohan, eu tive o prazer e a honra de almoçar na casa dele. E ele ainda tem algumas limitações, mas é um cara que anda, que movimenta o braço. Um braço ele tem movimento perfeito, ele anda com algumas limitações, mas é um cara que tem uma vida quase que normal, posso dizer assim. Ele falou, Lohan, pra eu voltar a andar, cara, eu tive que me reinventar todos os dias. E eu trouxe isso... pra Daus. Porque se você inova uma vez, todo mundo te imita. Né? Você até me contou que tinha uma homenagem a Milk Moo mais cedo, né? Uma outra marca, um outro bicho, um outro nome parecido. E bom, isso né? eu vejo com Sempre bons olhos, Regina, porque senão que a gente tá no caminho certo. Exato. Mas o Magela, Regina, ele falou, pra eu voltar a andar, eu tive que me reinventar. Então, eu trouxe isso pra minha empresa. Porque se você inova uma vez, todo mundo te imita. Se você inova a segunda vez, todo mundo te imita. Mas se você tem a cultura da inovação, ninguém te acompanha. Então, essa é a graça da Milk Moo. É brincar de inventar moda Tem que toda deixar hora. o povo ficar lá, e agora como é que eu vou fazer pra copiar isso? Exatamente. Tem que dificultar o game. E outra, mas o objetivo não é isso. O objetivo é encantar as pessoas com a melhor experiência do mundo. É do carinha de 8 anos, de 10, de 6, de 12, de 50, chegar lá e falar... Caraca, meu, com Boticário, que massa. Pô, meu filho ama. E às vezes esse produto maluquinho, que era, por exemplo, ousada, que era o estranhamente gostoso, de Ruffles com Nutella, às vezes o cara vê a campanha, se encanta, mas chega lá e fala, me dá um Pandora mesmo. Então, eu vou te contar então uma história que é muito engraçada, que envolveu uma pessoa do meu time, que é o João Paulo. Ele tinha umas metas pessoais comigo, né? Um era me fazer comer um Burger King, porque eu nunca tinha comido. Mesmo? Por quê? Mesmo. Por causa que eu não gosto muito de comer coisas assim fora da minha dieta. Entendi. E aí eu sou da era McDonald's. Então, e depois parei de comer McDonald's. Eu nunca tive assim vontade de comer Burger King. E aí ele ficava falando justamente isso pra mim. Falei, mas não é possível, você nunca comeu um Whopper, não é possível que você nunca comeu, não é possível que... Eu falei, cara, não, João Paulo, nunca comi, não quero comer. Então ele tinha essa meta de me fazer comer o bendito do Burger King. Aí fez, tirou até fotinha comigo, no grande dia, essa história. E o Milk Moo foi diferente, porque logo quando a gente foi na BF, ele tava comigo e tudo, e aí eu achei a marca muito bacana e tudo, ele falou assim, Regina, não é possível, você não vai tomar um Milk Moo, né? Eu falei, não, João, vou tomar Milk Moo não, tal, esse negócio tem muito açúcar. Aí passava. Aí chegou quando abriu em Petrópolis, ele foi lá, ele comprou, falou, Regina, prova isso aqui. Olha. Mas o tipo assim, do prova isso aqui não, essa aqui você tem que provar, porque não é possível que você não vai... Você vai viver a vida sem provar uma coisa tão boa quanto essa. Você vai viver infeliz pra sempre. Exatamente. Aí eu falei, cara, João Paulo, tu conseguiu. Aí a gente foi tomar lá na loja de Petrópolis. Olha. Obrigado, João Paulo. Te adoro. E ele estava aqui, quando a gente foi organizar para comprar, ele ficou pedindo depois. Carol, eu vou poder comprar um para mim, né? Olha. Eu falei, cara. Que maneiro. Quando você escuta assim, você acha que a pessoa tem quantos anos? Não tem 15, não tem 18. 12? Não, tem 20 e pouco. Brincadeira. Mas aí que não tem, a marca não tem idade, né? Não. Ele tem... Meu, esses dias eu fui a gente tem uma loja na rodoviária de Goiânia, né? No Araguaia Shopping. Esse dia eu cheguei lá, cara, tinham 2 taxistas dos seus 60 anos furando o copinho com canudo. Cara, que lá me marcou muito. Por isso que eu falo, Regina, que a gente é uma marca das pessoas. A gente não escolhe falar com a classe social X. A gente quer falar com todas. Criança, a gente quer falar com a pessoa mais velha. A gente quer que... Porque muitas vezes os mais velhos... Como é que faz isso? Porque, assim, a marca, agora, dentro do empreendedorismo mesmo, porque a maior dificuldade do posicionamento é você... Eu próprio falar assim, quando você se posiciona, teoricamente,
né? Vamos falar da ponto de vista técnico. Você escolhe ali um posicionamento. Agora, como é que se posiciona para geral? Chinela havaiana, o que você me diz? Lupo, cueca lupo. isso, Não vou ver, não quero ver, mas você deve estar com uma lupinha aí. Não quero, tá? Chinela havaiana, todo mundo tem em casa. Tem. Cara, porra, o bilionário e o morador de rua é havaiana, cara. Então, eu acho que a Milk Moo nasceu assim. É igual, porra, o cara carismático. Cara, pô, você não vira carismático, né? O cara é carismático. Isso é uma característica da marca. Nem todo mundo vai ser carismático. Isso é um ponto, né? Então, como a gente projetou o negócio, eu tô vendo o Chaves ali. O Chaves, porra, é difícil alguém não gostar do Chaves, né? Então, é um cara carismático, velho. Então, assim, nem todo mundo vira o Chaves, né? Nem todo mundo vira a Milk Moo, né? Então, a Havaianas, a Lupo, a gente formatou o negócio pra ser uma pessoa popular, digamos assim, uma pessoa fofinha. Uma pessoa, pô, que legal. Então, a Milk Moo, Regina, ela nasceu dessa maneira. Ela nasceu assim... com esse capricho. Isso é uma síntese de dores de uma vida. Então, assim, que a gente... Porra, não, eu falo que biografia é seu currículo, Luiz. Então, tudo que você viveu, cara, te fez o cara que você é hoje. Então, às vezes, você não aprendeu uma coisa que você faz hoje na faculdade. Às vezes, foi numa conversa de boteco. Sim. E a gente nunca pode subestimar uma conversa com qualquer pessoa que seja, Regina. Porque sempre... É momento de aprender. Ontem eu fui jurado comida de boteco lá em Goiânia. E eu sentei num botequim simples, porque comida de boteco é pra pequenos empreendedores. É o cara que tá ali de avental, brother. E eu conheci o Jean, que é o dono de um barzinho lá em Goiânia chamado Jantinha Entre Amigos. E era longe da minha casa. Falei, cara, e eu falei pro coordenador do comida, falei, cara, eu perdi meu pai na quinta-feira, cara, não tô com mood nenhum, não queria prejudicar. E eu achei que ele falou, pô, Lohan, entendo, tá tudo bem. Ele falou, Lohan, aí no outro dia de cedo, segunda, ele falou, Lohan, consegui falar com a organização, nós vamos estender até o dia 30 pra você. Eu falei, cara, eu preciso ir, porque eu preciso honrar esses trabalhadores. E eu fui conhecer o Jean, que é o dono do Jantinha Entre Amigos, lá em Goiânia. E ele falou, eu falei, cara, você que é o dono do boteco? Ele, não, eu sou funcionário do meu cliente. E eu achei essa frase boa demais, cara. Então, você que é o dono do boteco? Não, sou funcionário do meu cliente. Então, eu achei isso animal. Eu aprendi com o Jean ontem, à noite. Menos de 24 horas antes de eu vir aqui contar pra você, que eu acho que talvez você vai contar pro João. Com certeza. Você sabe que uma coisa que eu falo, e eu defendo muito isso, eu falo que eu leio muito, né? Eu procuro muita informação. E eu não sei, às vezes, citar de onde que eu aprendi aquela frase ou li aquilo. Só que essa é minha mesmo. A gente aprende, eu falo isso muito por viagens, eu gosto muito de viajar e de conversar com pessoas e tal. Porque tudo, até a IA, ela foi feita por uma pessoa. Então, se você pensar, o livro que você está lendo foi alguém que escreveu, né? Tudo tem um ser humano envolvido. E quando você tem a oportunidade, eu falo viajar, porque às vezes no seu ambiente você está com tantas pessoas ao mesmo tempo na correria e você está ouvindo a pessoa, aliás, você está escutando a pessoa, mas não está ouvindo a pessoa. E, às vezes, quando você viaja e você vai conversar, você fala, eu fui lá no bar do Jean e tal. Aquela frase que ele te falou, te marcou. Você ouviu, você aprendeu. Fica mais atento, Você fica mais atento. E, cara, quanto mais pessoas você conversa, seja em qualquer situação que for. Por exemplo, eu tô aprendendo muito aqui no podcast. Porque a gente tá desde o ano passado trazendo pessoas com histórias diferentes, com dificuldades diferentes ou com sucessos diferentes pra contar. E aí a gente, quando termina, fala assim, pô, que maneiro, você viu o que aquele cara falou? Tu ouviu aquela frase? Então, assim, a maior fonte de aprendizado é a coisa do ser humano. Porque tudo é feito por um ser humano. Então, você vai lá ler um livro, beleza, alguém escreveu. Se você pudesse conversar, já pensou, tem até umas coisas na internet, pô, se você pudesse conversar com Einstein, se você pudesse conversar com o Papa, e se você pudesse conversar com o Lohan, entendeu? Tipo assim. Hoje já tá sendo possível, né? Já tá aí pra isso, né? Então, eu tô dando exemplos, assim, que... Pô, se você ouvir a história da pessoa, você vai aprender alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa pra ensinar pra alguém e pra aprender com alguém. Perfeito. Né? Eu acho isso fantástico. Esses dias, tô mencionando muito o Flávio aqui, que me veio à cabeça, e uma das frases que o Flávio falou foi numa conversa de botequim, que ele mudou a companhia dele por conta de uma história que eu vou contar em 1 minuto, que é a seguinte... O Flávio estava trabalhando muito, ele tinha 26 anos de idade, 3 anos de fundação da WhatsApp, e ele tinha lojas em 15 lojas em 15 estados diferentes. Maceió, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e coisa e tal. 1.000 funcionários, e ele chegou em Maceió,
Não, chegou em Curitiba e ele tinha vindo de Maceió. E ele contando ali, falou, pô, é um voo internacional quase. Sai de Maceió em Curitiba, ainda mais naquela época lá, pô, 20 anos atrás. E ele chegou em Curitiba, o gerente de Maceió falou, Flávio, você tem que voltar pra Maceió agora. Eu falei, não, você tá brincando comigo. Eu acabei de pisar em Curitiba. Eu não posso voltar, cara. Aí, beleza, ele dormiu, acordou, comprou o primeiro voo. Ele pegou o gerente de Curitiba, conversou até meia-noite, 6 da manhã ele tava indo pro aeroporto de novo. Pegou o voo pra São Paulo, numa conexão de 1h30. E aí, ele simplesmente falou, vou dar uma descansada aqui na cadeira. Acordou 3h30 depois. Perdeu o voo de Maceió. Ele falou, ligou pro gerente de Maceió, falou, João, você vai fazer isso, não vou conseguir estar aí, cara. E ali ele percebeu, velho, tá uma merda a minha vida. Eu tô dormindo sentado no aeroporto, sem dar tempo de escovar os dentes direito. Preciso mudar minha vida. Nesse meio tempo tinha um amigo dele, que era o Xavier. Vou inventar o nome aqui. O Xavier queria marcar uma reunião com ele, que ele queria que a WhatsApp patrocinasse o livro que o Xavier ia lançar. E a WhatsApp era uma empresa que sempre se posicionou por um preço mais elevado, só que ele dava um material didático. Então eu chegava lá, qual que é a escola mais cara aí de Maceió? Pô, R$300 a mensalidade? Então pode cobrar 400, mas nós damos o material didático. Beleza, e o Xavier era escritor, né? Aí o Xavier queria que ele patrocinasse o lançamento do livro Xavier. Ele chegou lá e falou, voltou pro Rio, depois de resolver essa situação por telefone. Falou, cara, eu preciso falar com a minha esposa, tô voltando pro Rio de Janeiro, preciso resolver minha vida. E o Xavier ficava porrinhando, ele foi almoçar com esse Xavier no outro dia. Aí o Xavier falou, Xavier, vem cá, bicho, esse negócio pra WhatsApp não faz sentido, uma escola de inglês patrocinar seu livro, que não tem nada a ver com o nosso negócio. Ele, Xavier, esse negócio de livro, dá dinheiro? Ele falou, Flávio, dá. Livro não paga imposto. O que ele fez com essa conversa de 10 minutos no almoço com o Xavier, que ele não foi lá por obrigação? Ele simplesmente deixou de ser uma escola de inglês que dava livros e passou a ser uma editora que ensinava inglês. Resultado, 10 milhões de lucro a mais naquele ano, de dólares. Enfim, essa é a história. Aprendeu com uma fala. Um negócio que você foi por obrigação, o cara virou um editor. Então, tudo agora não pagava imposto que ele dava os livros. Então, tudo é momento de aprendizado. Então, Geando, o Jantinho Entre Amigos, sou funcionário dos meus clientes. Obrigado por esse ensinamento. Boa. Não, hoje mesmo eu falei com o pessoal da Maturata, né? Que eles são... A gente tem uma parceria e tudo. E eles tinham me convidado, tô muito próxima. Sou muito próxima, eu procuro muito essa proximidade com os nossos fornecedores, eu gosto muito dessas relações, porque eu acredito que as construções, elas nascem assim, nas conversas. Então, você tá conversando, às vezes você nem tá falando de negócio ali, de repente a pessoa te conta uma coisa, você fala assim, cara, mas isso dá uma ideia legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí ele me convidou para ir numa apresentação de um projeto que era para autosserviço. Eles iam fazer uma apresentação, só tinha gente do supermercado. Aí ele falou, não, Regina, vamos lá. Então, porque ele vem pouco aqui. Ele falou, não, vamos lá, então, você almoçar com a gente. Então, eu falei, beleza, vamos. Cara, assisti lá, já tinha uma ideia na minha cabeça de coisas do grupo. Aí eu falei, cara, é isso. Já vi que a empresa... Porque você começa a perceber também, não, já vi que o negócio, que eles estão olhando para isso. Então, eu sei que aqui dá pra gente desenvolver um projeto legal. E aí, de um momento que eu tive com eles lá, eu consegui desenvolver com o nosso time também aqui um projeto para apresentar para eles, para desenvolver no food. Então, assim, e se eu tivesse falado, pô, mas esse negócio não tem nada a ver, porque a gente tem agenda cheia. Né? A gente precisa estar disposto, né, a entrar nas agendas, entender o que o mercado está fazendo para trazer para o nosso negócio, né? E aí você vai ali, de repente, você pensa assim, pô, mas isso não tem nada a ver comigo. Como eu fui para uma coisa de supermercado, eu falei, cara, mas eu falei, não vou porque é importante, eu gosto. Eu falei, é importante fazer ali conexões, encontrar, conhecer pessoas, conversar com pessoas diferentes. E já nasceu uma coisa diferenciada, já nasce um projeto novo, já alguns trabalhos que a gente fez com fornecedores, ou até não, né, que não sejam só com fornecedores, enfim... Nascem assim, nascem de uma conversa que às vezes nem é profissional, improvável, né? É improvável. E o Lohan, a gente já tá indo aqui, né, já tem 1 hora já de podcast, né? Mas eu falo que reunião boa é 1 hora. Passou disso, eu tenho que caminhar pro final. Senão a turma não vai assistir Velocidade 2.0. Não, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a internacionalização, né? Hoje a gente vê muita... Hoje, um tempo aí de 10 anos para trás, né? A
gente vê muitas marcas brasileiras tentando ir para o exterior, né? E chegando lá e batendo a cara e não conseguindo ter sucesso, né? Você falou aqui que você já está em alguns países, né? Estamos nos Estados Unidos abertos, Então, como é que está sendo essa experiência de expansão, né? Fora do Brasil? E o que você está vendo de oportunidade lá fora? Bom, se você tá dormindo bem, tem uma marca no Brasil, quer voltar a ficar sem dormir, vá pra fora. Essa é a sugestão aí pra quem quer uma insônia maravilhosa, abrir loja fora. Mas assim, brincadeira à parte, eu falo que a minha pergunta favorita do momento, Regina, é: qual é o seu sonho? Você sabe que Luiz, eu queria que todos que estão aqui no estúdio, viu, Anne? Você, o Luiz também... qual o seu sonho? Essa é a minha pergunta favorita. E pro meu choque, 80% das pessoas que eu pergunto não sabem. As pessoas não sabem responder. Qual o seu... A pessoa não sabe pra que raio ela acorda e que ela vai dormir, cara. É verdade. Eu sei que tem que pagar boleto, tem que levar o menino na escola, tem que trabalhar, tem que atender um cliente. Pô, cara chato. Né? Então, assim, a meiuca, assim, pensa dessa maneira. Só que você tem que sonhar um pouco, cara. Escreve num papel, fala, eu quero... casar com a Bruna, eu quero comprar o carro tal, eu vou ter 1.200 lojas. Então, esse é o porquê principal, assim, o meu maior sonho. Quando você me pergunta, falou, qual que é o meu sonho? É ter sucesso em 50 países e eu quero ser a maior marca do Brasil em todos os segmentos. Esse é o meu sonho. Eu não sei se vai dar certo, mas o trabalho para chegar lá pode demorar a vida inteira. Uhum. Mas você eu tem vivo o seu por objetivo, isso. você tem o seu... Tá claro. Tá claro e a sua ali, vida ó. segue isso. Tem 1.200, no curto prazo, eu quero ter 1.200 lojas no final do ano. A gente lançou o Milk Moo Festa, que é uma franquia nova para pequenos eventos, que é uma graça. Depois vocês vão no TikTok, procura Milk Moo Aniversário, Milk Moo Festa. A Bruna fez um TikTok, minha noiva. Ficou muito legal. A gente tem em algumas cidades, já em São Paulo. Toda pra trabalhar. Agora, então, ela pode é levar uma Muner. Agora pode levar meu evento, na festa. meu. Vai inauguração de clínica, festa de 15 fica anos, aí a casamento. dica, né? Então, assim, e essa é uma franquia cujo investimento é metade do investimento de uma loja. E outra, o tesão dessa operação é entrar em cidades que a gente não pode entrar hoje. Cidades de 50 mil habitantes, de 40 mil habitantes. Levar o sonho da pessoa provar um Milk Moo. Exatamente, em cidades pequenas. Porque a lojona, ela não dá payback em cidades muito pequenas. Por motivos óbvios, né? Assim, por conta de investimento. Uma loja hoje da Milk Moo é 400 mil reais. Essa Milk Moo Festa é 200. Então, a gente consegue entrar... Sabe o que vai virar, né? Vai virar igual quando você faz aquele... O festão, aí no festão tem uísque tal, tem champanhe tal, aí assim, na festa mas vai ter Milk Moo, a Milk Moo aniversário tem Milk Moo. Regina, mas você sabe o que é o massa? Referência, né? É isso, mas você sabe o que é o massa? A Milk Moo Festa transforma qualquer aniversário simples num festão. Num festão. Só que sem gastar muito. Esse aqui é o massa, porque às vezes você tem um salgadinho, uma coca, o Milk Moo Festa. Então, é muito acessível levar Milk Moo na festa. Mas o sonho, Luiz, eu acho que é o principal negócio que você não pode esquecer daquilo. Porque os nãos ao longo do caminho, eu tô em busca do meu milésimo não. Então, o centésimo já foi, o duzentésimo já foi, o tricentésimo já foi, agora vamos atrás. Então, a internacionalização é muito dura. E eu já sabia disso. Então, não é surpresa. Agora... Tivemos vários cases, todo mundo com quem você fala de internacionalização quer botar água no chope, né? Quer botar, o Brasil já é muito grande. Eu sei, mas o mundo é mais grande ainda. Então, a gente, uma coisa é igual, cuida do produto ou da marca, dos dois. Não é porque, agora eu tô focado na internacionalização. Não, agora, nacionalização tal. Nunca vai estar ótima a ponto de você falar, não, tá tranquilo, vou fazer aqui. Não tá. É uma bomba atômica todo dia. Então, você vai sabendo disso, vai trazendo senioridade, vai trazendo pessoas extremamente capacitadas, uma cultura extremamente forte para resolver todos os problemas todos os dias. Então, a internacionalização, Luiz, é o meu grande sonho. É tornar Milk Moo, que já nasceu com nome internacional, ser uma marca global. Esse é o meu grande sonho. Para isso, a gente se tornou um franqueador norte-americano. Nós somos uma empresa americana do franchising. A gente tem 2 franquias rodando já em Orlando Altamont Mall e o International Drive em Orlando. E estamos em Miami com mais 2 lojas. E aí, estamos encontrando o trilho do nosso trem, né? A gente já tem operações break-even, que para os Estados Unidos é um mini sucesso com 1 ano de operação, com 6 meses de operação. Então, a gente estamos encontrando o trilho, porque, como diz o Edival, que é o meu sócio da Operação Americana, ele falou, Hans, pode ser o Deus da Grécia. Se você vai para os Estados Unidos, você é mais um imigrante tentando a vida. E
orgulho das origens, como eu tenho de montão. Pô, eu sou goiano com muito orgulho, a Milk Moo é goiana, puxando R, eu falo onde quer que eu vá, com muito orgulho da minha terra, da minha cidade, do meu estado. A Milk Moo é brasileira com muito orgulho, eu espero falar isso em muitos países, mas nos Estados Unidos isso não ajuda. Olha que maluquice, você fala, somos brasileiros com muito orgulho. Nos Estados Unidos é engraçado, porque a gente quer gritar que e lá... infelizmente, essa questão de ser latino tem as adversidades, os preconceitos e tudo mais. E o americano é um cara muito nacionalista, então ele quer ir nas marcas que ele já vai a vida inteira. Sei lá, você tropeça no Starbucks, cai em outra. Você tropeça num Five Guys, você cai no Shake Shack. Então, são as mesmas marcas que tem milhares, dezenas de milhares de lojas. Então, eu até conversei com um americano e falou, Lohan, achei muito curioso, porque aqui na sua cidade, pô, você tem um monte de marca vendendo a mesma coisa. São várias marcas. Lá são poucas marcas com milhares de lojas. Então, você fala, não, hoje você não vai tomar um milkshake no Dairy Queen, você não vai tomar no Chicken Filet, você vai tomar na Milk Moo. Meu, isso é um processo de encontrar o trilho que demora um prazo. A gente está encontrando cada vez mais. E nesse meio tempo, vamos abrir a 5ª, vamos abrir a 6ª operação, com o pé no chão, sem deslumbre, sem capex bizarro de você. Eu não tenho essa grana pra botar, não. Vou separar aqui 5 milhões, vou abrir 10 lojas na Flórida. Não, brother. É no MUC, igual foi no Brasil, e nós vamos achar o nosso caminho. Então, o Paraguai vem aí. E outra, indo de encontro ao que você falou também, Luiz, tem marcas brasileiras que estão com sucesso. Sim. Fora do Brasil, né? O Brás é uma delas, lá em Portugal. Fiquei muito orgulhoso e feliz por isso. A Batio, que eu tive o prazer de trocar muitas ideias com o Fábio, que é o diretor de marketing lá na China. A gente teve o prazer de estar na China juntos. E a Batio tá mirando a 40ª loja. A Batio tá com 20 lojas na Califórnia, né? E mirando já com pontos mapeados e construções de operação para dobrar o tamanho de lojas na Califórnia. Então a Batio é uma empresa de quase 40 lojas já na Califórnia, é brasileira, meu. Então que massa. A gente tem o case também da Oakberry, que tá com centenas de lojas fora do Brasil. Então tem a galera que tem dado certo também. Sim, eu acho que é assim que a gente tem que se inspirar. Porra, como que deu certo? Por que deu certo? Onde que tá dando certo? E outra, se relacionar, que é o que você gosta de fazer, conversar. Exatamente, eu gosto muito. Aproveitando, deixa eu perguntar uma coisa aqui que eu não me recordo. Tem Milk Moo na Orla? Em quiosque aqui no Rio, na Orla? Então, aqui a gente tem na Visconde de Pirajá. Na Orla tem um quiosquinho da Batio, por sinal no posto 10 ali, isso, né? Não, tem da Batio. A gente tem uns ombrelones na praia, ali em Ipanema, no posto 10 também. E a gente tem uma loja na Visconde de Pirajá e tem na Princesa Isabel. Né? Agora, na Orla, tem a Batio ali, tem o The Best Açaí, que são meus parceiros. Um abraço pro Sérgio ali de Londrina também, que os caras têm crescido muito. Tem uma lojona na Avenida Atlântica também. Mas na Orla ainda não temos, mas é uma boa ideia. Pois é. Não, é porque eu me lembrei da Batio. E quando eu vi a primeira vez da Batio, eu falei assim, porque eu conheço um pouco o sistema dos quiosques, né? Eu falei, poxa, tomara que fique mesmo mais tempo e tudo. Porra, e dá filas e filas e com filas. picolé, né? O bate-picolé. Maneiro. E a galera posta e vai, e faz e acontece, né? Vamos então. Vamos pro nosso quadro. A gente tem um quadro aqui, Lohan, que se chama Alto ou Fogo de Palha, né? Nosso mito ou verdade, tá? Então a gente fala a preposição. Vamos lá. Chama alto ou fogo de palha. Collab é só barulho ou constrói marca? Constrói marca demais. Isso é chama alta, não é isso? Chama alta, chama altíssima. Por quê? Fala não, só pode falar. Pode falar. Porque, meu, porque assim, deturpou-se muito essa palavra, né? Colar, fazer uma colar. Meu, por quê? Qual a estratégia de lançamento? O que você vai agregar na sua marca fazendo essa parceria? Então, acho que é muito por aí. Então, a gente sempre estruturou a Milk Moo para se posicionar ao lado das gigantes. Então, para nos dar essa credibilidade de vir com o Boticário, do Boticário achar massa estar com a gente para lançar um produto. Isso é demais, né? Então, de ver com a Piracanjuba, que se não é a maior do Brasil, é top 2, top 3 maiores do Brasil no que ela faz. O Proteica, inclusive, dá para você, que a gente tem o Pandora e o Mimosa, dá para você fazer um brigadeirinho, dá para congelar e virar um sorvetinho, é muito bom, viu? Você que tá sempre de dieta. Não, mas gente, na verdade, eu vou contar, na verdade, a Carol ontem, ela mandou pra mim e falou assim, pra você eu vou levar esse e tal. Eu falei assim, pô, muito maneiro, porque é uma oportunidade, inclusive, da gente trazer e falar do assunto da collab, mas aí não deu muito certo, não. Mas tem que ter muito cuidado, Regina, tem que ter muito cuidado. Eu enxergo muito como chama alta, né? A gente ama fazer isso, mas depende do lançamento, para o que a gente quer trazer com aquele lançamento. Então, não é collab por collab. Eu acredito muito em chama alta, em disseminar marca. Exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem 70 lojas no estado do Rio.
com a Piracanjuba, nós chegamos em 770 pontos de venda. Então, você fazer a sua marca chegar multiplicado por 10 o alcance, né? Então, o ano passado, por exemplo, nós chegamos na boca de 24 milhões de pessoas com o nosso core business, com o nosso milkshake. E nós chegamos na boca de mais 12 milhões de pessoas com os proteicos e o Piraquês. Então, porra, aumenta em 50% o alcance da marca. Então, não é collab por collab. Tô rodando a casa, vamos fazer uma collab. Não. Fogo chama alta. Chama alta. A collab ela tem que ser bem estruturada e pensada no que você falou aí mesmo, né? Qual é o objetivo? Por que quê? eu quero? Exatamente. Por quê, né? Não é fazer só pra surfar a onda e fazer por fazer, né? Tem que agregar. Chama alta ou fogo de palha? Marca forte vale mais que produto. Puta, eu acho que é chamar alta essa daí, mas assim, o produto é obrigação. Então, a marca, muita gente não sabe fazer. Então, produto é muito mais fácil do que uma construção de marca muito bem feita. Então, chama altíssima, marca, conexão. E no final das contas, tudo é sobre gente. Porque você se afeiçoa àquele lugar. Pô, vamos comer... Vamos comer aquele pastelzinho ali no bar ali da Orla que eu gosto. Vamos ali no Boteco Rainha comer um pastel de camarão com aquela pimenta. Então, isso é construção de marca, né? Pastel de camarão tem muitos, mas às vezes um pastel ali, pô... Não, o de lá é melhor. Então... Às vezes é até parecido, mas... essa roupinha com seu nome, cara... Olha, deixa eu contar um negócio que nós vamos lançar agora nessas invenções de moda. Cara, eu tive me dá mais 2 minutos aí. Fica à vontade. Não, mas senão o povo não vai chegar até o fim, então preocupe. Você vai falar agora. Espera até o fim. Olha o que a gente vai lançar. Vou contar aqui em primeiríssima mão uma coisa que eu tive nos Estados Unidos agora no final do ano e num jogo de hóquei. Fui no jogo de hóquei do Panthers, que é o campeão nacional de hóquei no gelo, na Flórida, já é disruptivo, contra o Tampa. Era um jogo lá, X. E eu fiquei chocado que é uma pancadaria aquele negócio. Falei, cara... os caras vão pra cima. Eu nunca tinha visto só em televisão. E aí eu achei bizarro. Mas beleza. Lá tinha um quiosque escrito My First Game. Eu achei massa, cara. Tinha uma senhora dos seus 60 anos, de óculos, aquele óculos que você fica pendurado. Ela pôs aqui e ela pegava cada broche, escrito My First Game, o broche. Atrás ela escrevia o nome dos adversários e a data. E eu achei aquilo animal. Porque aquilo ali, cara, você pega, você leva pra casa, você põe ali, né? Aí você leva pra casa, aí daqui 10 anos você fala, nossa, cara, olha que massa. Aí o que eu fiz? Eu falei, cara, na Milk Moo tem que ter o primeiro Milk Moo. A primeira vez que você vai na loja. Então, a gente tá lançando agora, eu tô até contando que dia que esse episódio vai ao ar. 19 Não, tá bom, vai ter lançado. Aí nós vamos ter o meu primeiro Milk Moo, que é um copo parecido, mas diferente, que pode ser assim... Carol e Regina, Shopping Via Park, e a data 30 de abril de 2026. Que é um copo muito exclusivo. Então, isso é mais uma cultura da inovação, um negócio que a gente tenta encantar o nosso cliente. Eu acho que vai ter muita gente mentindo, é a centésima vez, primeira vez, pra ver o nosso copinho exclusivo. Então, essa é abrir Milk Moo, cara, inventar moda e cujo objetivo é o consumidor. É encantar o nosso Mooner, a quem a gente carinhosamente chama, os nossos clientes. Chama alto ou fogo de palha? Crescer rápido compromete qualidade? Cara, isso pra mim, eu vou dizer que é fogo de palha, porque em números, né, assim, os nossos primeiros franqueados, muitos deles, a grande maioria deles são multifranqueados, né, quando eu tinha... O primeiro franqueado tá com 7 lojas, o primeiro franqueado de loja de rua tá com 8, e eu olhando o Paraguai, querendo crescer, então... Eu acho que tudo que é generalista é burro. Então, pra mim, é fogo de palha, porque eu sempre fui um louco do crescimento. Você sabe que na história do Brasil, nós somos a maior marca da história do varejo, do franchise, do food service brasileiro em 6 anos. Nem o Boticário foi maior que a gente. Então, isso é fogo de palha. Nós somos Great Place to Work, nós somos selo de excelência no franchise, nosso cliente está feliz, nós crescemos em venda média 2 dígitos. Né? A gente veio desde agosto até março, de 7 meses, nós crescemos 2 dígitos em venda média em 5 meses. Então, janeiro eu cresci 17% em venda média. E eu sei que ninguém no food service faz isso. Ninguém. Não. Então, março a gente empatou, quase morri. Abril a gente volta a crescer perto de 2 dígitos, 9,5%. Abril. Então, não, isso é fogo de palha, mas depende. Eu sei que a maioria é chama alta, mas no caso da Milk Moo é fogo de palha. A gente vai estar encerrando realmente. Diretora, põe aquele A gente poderia ficar aqui horas e horas. Mas assim, tem muita gente ouvindo a gente agora, né? E pessoas que estão assistindo e tal, ou que ainda vão nos assistir, estão lá vivendo aquele teu momento sapataria.
trabalhando muito sem ver resultado, né? Então, eu acho assim que agora, pra gente finalizar, fechar com chave de ouro, né? Qual a regra de ouro pra essa pessoa virar o jogo? Tipo assim, o que você fala pra um empresário que tá lá, que tá no momento de sapataria, tava lá naquele seu ajoelhando no chão e vendendo. Aí tu aproveita e fala daquela sua mensagem assim, matadora final, pro cara que assistir e falar assim, porra, vou atrás disso daí. Qual é o seu sonho? Essa é a frase da qual você não pode esquecer nenhum dia da sua vida e lembrar todos os dias dela e botar ela no centro. Escreve, brother, escreve. Querido Lohan, eu vou ter 1.200 dólares, apaga, vou ter 1.200 dólares, eu vou ter sucesso em 50 países, porque eu falo que abrir loja fora do Brasil é democrático, mas ter sucesso fora do Brasil é meritocrático, então não é abrir. Eu quero ter sucesso nesses países. Eu quero que cada loja fora do Brasil dê 20% de lucro pros franqueados, pros operadores. Então, tenha clareza de onde você quer chegar. Lembra disso todo santo dia, porque as coisas milagrosamente acontecem. Tem um pianista que é o Vinheteiro, que era um cara muito sarcástico, e eu conheci ele no Pânico na TV. Quem é 30 a mais aí vai lembrar desse programa. E o Vinheteiro dizia assim, uma senhora perguntou, você toca piano muito bem, você é muito talentoso. Ele, é verdade, eu sou muito talentoso, mas é muito simples tocar piano muito bem. Basta você tocar 15 horas por dia por 12 anos. Você vai tocar muito bem piano igual eu. Então, dê consistência na sua carreira, porque vira e mexe, eu pego muito currículo, né? Eu gosto sempre de fazer a última entrevista de todas as pessoas que vão entrar. E essa história é muito comum, e eu acho que é uma metáfora da vida de muitas pessoas, que é... Você tem um primeiro emprego, que você sai da faculdade, concilia ali, você fica 8 anos nesse emprego. 5 anos, 4 anos. Depois, você só sai pingando. Eu já vi milhares de currículos desse tipo. O cara fica 1 ano no lugar, 2, 6 meses. O que aconteceu? Não, mas é que eu tive que mudar. Aconteceu o seguinte, aconteceu uma doença, mudei de país. Então, cara, dê consistência no que você faz de longo prazo. Porque se você fica 10 anos fazendo uma coisa... Vai dar certo, cara. Vai dar certo. E outra, saiba onde você quer chegar, materializa onde você quer chegar. Não esquece disso. Gruda na sua testa, tatua no nariz, põe, sabe, na sua gaveta de cueca. Lembra disso todos os dias. Escreve essa carta e dê consistência. Qualquer coisa. Pô, tem uma barraca de churros. Bro, dá pra você ter 100. Mas assim, pô, aqui tá dando dinheiro, então, pô, você vai ter um cara que vai treinar 100 dias do seu lado. Ó, churros é assim, vira assim. Tá, você vai ficar nessa loja. Abre outro e abre outro. Qual é o seu sonho? Então, dê consistência para esse processo e fique anos, porque as coisas não caem do céu, né? Então, quando as pessoas falavam, né? Estão falando um pouco menos. Nossa, Milk Moo foi muito rápido. Eu falo, opa, Milk Moo tem 20 anos que nasceu, cara. Né? Então, assim, não é bem assim, não foi tão rápido assim, né? Então, a gente era garçom de noite, vendia código de defesa do consumidor na rua. Então, dê consistente. Tive o senhor Lohan 16 anos. 16 anos difíceis. Né? 4 meses do ano era vermelho. Aí outros 4 era pra tirar o vermelho e ganhar dinheiro em 4. Entre aspas. Ainda mesmo assim, com a boa educação financeira. E outra, gasta menos do que você ganha, meu filho. Né? Ganha... Cara, quando ganha 3... Vamos tentar ganhar 4 mil. Ganhou 4 mil, guarda 500, né? Vai tendo uma poupança financeira, cara, pra você ter um respiro. Porque a maioria dos brasileiros tem um nome sujo, cara. Isso é uma loucura. Vamos limpar esse nome, vamos crescer o sonho, vamos aumentar o faturamento. Lógico que cada negócio tem uma dor, né? E eu respeito todas as dores, mas saber onde quer chegar. E outra, tá cansado? Dorme, acorda, no outro dia você tá descansado. Lembra onde você quer chegar. Isso aí. Boa. Muito obrigado mesmo. Cara, muito obrigado mesmo por compartilhar um pouco da história aí da Milk Moo. Né? Eu, como cliente, gosto muito, sou apaixonado pela marca, né? É de fato, né? De fato. O que nós, como cliente, né? Quando tem contato com a marca, sente é a paixão, o nível de atendimento que você compartilhou aqui conosco. Então, assim, é muito bom, né, ter você aqui falando um pouco da história para os nossos ouvintes. Né? Eu queria passar para você aqui, ó, uma lembrancinha do nosso podcast. Uau, lembra? E eu vou até aproveitar. Mais pesado. Eu vou até aproveitar, né, sobre o que você. Nossa, esse eu não tenho, achei máximo. Pois é. Que maneiro, cabe muito milkshake aqui dentro. Oi! Gostei desse, hein? Pô, você me deu uma ideia. Vamos fazer um sorteio na internet? Chique. Vamos fazer sorteio. No nosso canal? Vamos fazer o sorteio de um voucher aí de Milk Moo.
ou de repente de uma vaquinha. Deixa eu te falar sobre a Amei. Eisenbahn, Obrigado. tá? Você falou de comida de boteco, Olha. né? Então aí, eu já vi que você gosta de uma Eu amo cervejinha. cerveja, cara. Pois é. E a Eisenbahn é patrocinadora, né? Que Do chique. Comida de Boteco. É demais, né? É. A Amistel tá com comida, né? A Amistel é Não, é a É Eisenbahn. a Eisenbahn. É? É a Eisenbahn. Que tá com comida de boteco. Ué, então, tá. Pô, não. Bola Peraí, com não, vocês. calma que agora bola eu... com vocês aí. Mas pode ser que Pode você esteja ter, certa. pode ter em Goiânia outra... Não, gente, é Eisenbahn mesmo. É a Põe em Eisenbahn. preto e branco essa parte aí, a gente aqui no Rio escreve é aqui, ó. Eisenbahn. Patrocinador oficial é isso. Ótimo, Não faz adoro. isso comigo, Vamos lá. não, gente. Não, mentira. O Comida de Boteco, esse ano é Eisenbahn, tenho certeza. Pronto. Aqui no Rio, Tá. tá? Se em Goiânia não é... Não, eu não tenho convicção, não até porque tenho- eu tomo uma Porque ano fase meio sem passado- beber, eu tomei água com gás, cara. Fui trabalhar no comida, ano então passado era eu não bebi. Amstel, Tá. Ano passado era com toda Amstel. certeza. E esse ano é Eisenbahn. Então é Eisenbahn, galera. Isso. E o Rock in Rio também Então. é Eisenbahn. Será Boa. Eisenbahn. O Detal. Mas o mais importante é esse pegando fogo aqui, gente. Eu amei, cara. Isso que é maneiríssimo. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Luiz. Eu amei participar. Cara, valeu a pena a saga pra chegar até aqui. Eu saí de Goiânia, a gente acordou 6h30 da manhã, o voo atrasou, aí vai pra São Paulo, vem pra cá, né? O trânsito pra chegar até aqui. Valeu cada segundo, porque é um dia do qual eu nunca vou me esquecer, hein? 30 de bom. abril de 2026. Obrigado por tudo, sucesso. Temos que levar esse Billy the Grill pra todos os estados do Brasil, cara. Esse Vocês é meu são tão sonho. grandes no Rio de Janeiro, meu. Então nós temos que levar pra Trazer mais isso estados, mesmo. vamos levar pra Goiás, sabe? Isso aí. Vamos crescer juntos, é o que eu desejo pra vocês. Muito obrigada, viu? Chegamos ao fim, né? Infelizmente. Hoje a gente poderia ficar aqui horas, porque a história do Lohan realmente é encantadora. Para você que ficou com a gente até aqui, curte o episódio, compartilha, ajuda a gente a promover, né, esse canal, porque a gente sempre tá trazendo histórias legais e eu te espero na próxima. Galera, um beijo, valeu. Não sei se ainda tá aparecendo, mas Ai, valeu, tô- obrigado por tudo. Espero voltar aqui e contar muitas e mais novidades de parcerias e de lojas por aí. Um beijo. Valeu, galera. Até a próxima. Muito bom, seu Lohan, adorei. Pronto. Agora pode contar os Deu bastidores. certo.